olharem para esta fotografia e tiverem que classificar esta pessoa, nós imediatamente, logo nestes primeiros segundos que eu coloquei a fotografia, nós temos uma noção, uma ideia, uma impressão sobre ela. A maior parte das vezes, eu utilizo esta imagem em algumas talks minhas, o feedback que eu tenho é uma pessoa séria, uma pessoa organizada, profissional, portanto, existe aqui todo um cunho que mal vemos este tipo de pessoa e nós não estamos a ter aqui uma comunicação, senão uma comunicação não verbal, porque é só a imagem que nós temos, é a roupa, é a aparência, tudo isso, é o facto de associarmos a uma profissão, ao médico, não é? E de alguma maneira o nosso cérebro processa isso logo com todos esses adjetivos que eu vos falei. Essa primeira impressão, existem vários estudos que variam, desde uns que dizem que é 90 segundos, outros dizem que é 30. Na minha opinião, na minha experiência profissional, é muito mais rápido do que isso. É um piscar de olhos. São umas frações de segundos, inclusive. E é nestas frações de segundos que, se nós tivéssemos esta imagem e não a anterior, nós teríamos uma opinião completamente diferente. E porquê que isto acontece? Isto é muito interessante. Isto tem a ver com o nosso cérebro instintivo. E tem a ver já desde os tempos do início de cavernas, do homem, de primatas e tudo mais, em que quando nós saímos das cavernas e víamos qualquer coisa a mexer-se, o nosso cérebro instintivamente tinha duas formas de agir. A primeira era, aquilo é comida para mim, ou a segunda, eu vou ser comida por aquilo. Era esse instinto de sobrevivência que fazia com que o nosso cérebro rapidamente processasse aquela informação. Claro está que, apesar de vivermos numa sociedade completamente em que o instinto de sobrevivência é diferente, nós tivemos que esse sentimento de migração, dessa avaliação muito rápida, migrou até aos dias de hoje. E por isso nós temos esta capacidade de avaliar muito rapidamente uma imagem. Então, ter controle sobre a nossa imagem e sobre a mensagem que estamos a transmitir aos outros é um ato de sabedoria e de inteligência. E o que é que acontece a maior parte das vezes? A maior parte das vezes nós entramos no comboio da intuição, no comboio sem destino. E o que é que acontece também? Grande parte das vezes acontece que depois, quando nós olhamos para o espelho e quando o espelho nos vê a nós, existem incongruências. O que é que isto significa? Isto significa que existe autoimagem e existe autoestima, existe autoconfiança, existe muitos autos aqui. Vou tentar simplificar tudo isto que eu estou a dizer. A forma como eu me olho ao espelho, é quase como um espelho interno. Significa que é a autoimagem, é como eu me vejo. É a imagem que eu tenho de mim mesma. No entanto, a autoestima é como nós nos sentimos. É o quanto eu gosto de mim, o meu amor próprio. Qual é o grande desafio? O desafio é construir uma imagem coerente, confortável e realista. Muitas das vezes, essa construção desse eu, desse self, ele não coincide, não existe hoje nosso perfeita, porque nós não damos atenção ao espelho. E por espelho, entendamos os outros. Os outros são extremamente importantes na construção da nossa imagem. E da forma mais simples que eu tenho de vos ajudar neste sentido de entender é que a construção da imagem de si e a noção de quem eu sou só funciona através do outro, em espelhamento. O que é isto sem espelhamento? Então vamos pensar assim, quando nós somos pequenos e começamos a ter uma noção de quem nós somos, nós olhamos ao espelho, quando nós começamos a ter noção de que temos um corpo, nós começamos então a ter uma noção da nossa imagem. Mas quem é que ajuda na construção dessa imagem? São todos os que gravitam à nossa volta. São os familiares, são os amigos, porque nós somos construídos por uma manta de retalhos. O que é ser uma manta de retalhos? É quando nós ouvimos desde pequeninos histórias do tens o nariz da avó, tens a teimosia do pai, tens o olhar da tia, tens a convicção da tua irmã. Isto faz com que, juntamente com a minha autoimagem, eu construa o meu eu. É o único modo que nós temos de nos construir. É através dessa manta de retalhos. Porque se eu vos pusesse o exercício de vocês se imaginarem cerca de 3 ou 4 meses sem espelho, como é que vocês acham que iria ficar a vossa ideia sobre a vossa aparência? Vocês iriam ter imensa dificuldade. Provavelmente nem iriam conseguir idealizar o vosso rosto. Isso acontece se vocês pensarem quando algum familiar
quando algum familiar falece, ou quando nós temos algum amigo longe muito tempo e não o visualizamos, nós começamos a ter uma imagem muito ténue e muito dissipada do que é a realidade. Então, estava eu a dizer que esta necessidade de espelhamento é estruturalmente do ser humano. Então, quando alguém diz assim, tens que ser mais tu, ser tu própria, não ligues tanto à opinião dos outros. Esqueçam, isso não acontece, isso não é verdade. Só alguém muito perturbado mentalmente é que não liga à opinião dos outros. Nós necessitamos dos outros para construir a nossa imagem. E então, isto significa o quê? Significa que nós somos porosos à opinião dos nossos amigos, somos porosos à opinião dos nossos colegas, dos nossos familiares e até às vezes desconhecidos. E é este elo que nos liga e nos mantém saudáveis, e é importante que nós tenhamos em conta essa opinião sem que ela tenha uma importância maior do que a nossa. É a comunicação entre as duas que constrói o nosso eu. Queria-vos falar também sobre um tema que é l'esprit d'escalier, que é não mais do que o espírito das escadas ou do elevador. O que é isto? Isto é assim, isto é aquele momento, e agora todos vocês estão a identificar de uma forma ou outra, em que todos nós já tivemos uma situação em que sentimos que fracassámos na transmissão de uma ideia, seja, por exemplo, numa entrevista de emprego, seja num encontro de namorados, numa relação amorosa, seja na apresentação de uma ideia, seja na intervenção de uma reunião ou de uma aula, em inúmeras situações. Este espírito é aquele espírito que nos deixa depois aquela frustração, que nos leva a pensar assim, se ao menos eu me tivesse lembrado disto, se eu tivesse feito aquilo daquela forma, não sei, e se eu tivesse mostrado quem eu sou na realidade? Então, este espírito, isto é uma autossabotagem que o nosso cérebro arranja para estarmos sempre ali a remoer algo que não funcionou em pleno. Então, como é que nós conseguimos ultrapassar esta autossabotagem? Isto é possível. Claro que existe trabalho, claro que existe aplicação. Então é assim, o objetivo aqui é trabalharmos 3 fortes indicadores de sucesso. Esses 3 fortes indicadores de sucesso são a autoconfiança, o nível da vontade e o entusiasmo apaixonado. Então o que é que isto é? Se nós formos para um momento desses com segurança e entusiasmo em vez de dúvida e medo, o que vai acontecer é que nós vamos deixar de ter receio daquilo que os outros vão dizer e vamos deixar de nos preocupar independentemente se o resultado é quantificável ou não, nós vamos deixar de nos preocupar com isso. Pensar, eu dei o meu melhor e isso é suficiente, independentemente do resultado final. Então, para isso, nós precisamos ser sinceros e genuínos. Porque se nós não formos sinceros, deixamos nos outros a sensação de sermos impostores ou manipuladores. E como é que isto se nota na realidade? Como é que alguém nota que nós somos impostores ou manipuladores? Pode ser pelo nosso tom de voz. Por exemplo, se nós formos realmente expressivos e descontraídos, nós estamos a ser genuínos. Se nós não estivermos a ser genuínos, o que acontece é que nós ativamos o nosso sistema nervoso simpático e ativamos aquela reação de lutar e fugir. E o que é que acontece às nossas cordas vocais e ao nosso diafragma? Nós estrangulamos o entusiasmo genuíno e permitimos que saia uma voz fina e tensa. Denunciarmos por completo. Então, tudo isto começa com o quê? Começa com o poder. O tema da minha talk de hoje é o poder da imagem no sucesso profissional, portanto começa com o poder. O que é isto do poder? Se nós formos ao dicionário, poder tem inúmeras formas de ser avaliado. Temos a faculdade ou a possibilidade de, a autorização para, ter o direito de, estar arriscado a, entre outras, ter coragem, ter força, ok? Qual é que é a grande questão? A grande questão na imagem é teres o poder sobre ti, esse é que é o verdadeiro poder sobre ti mesmo, sobre o teu corpo, a tua linguagem corporal e a tua presença. O que é esta história de presença? Presença é extremamente importante, é difícil de atingir, mas quando se atinge é uma ferramenta muito poderosa. É autoconfiança através da autoconsciência, mas com uma boa dose de vulnerabilidade, ou seja, sem arrogância nenhuma. Como é que nós conseguimos esta presença? Isto é tudo muito lindo, teoria, vamos à prática. Nós conseguimos esta presença através de escuta ativa. E o que é esta escuta ativa? É porque é que nós temos tanta dificuldade em fechar a boca e ouvirmos. Temos imensa dificuldade de ser humano. O ser humano gosta muito de falar, gosta muito de interromper. Isto acontece porque falar primeiro diz que
eu sei mais do que tu, eu sou mais esperto do que tu, eu devia falar enquanto tu ouves. Então essa escuta ativa que eu vos falava para nós atingirmos essa presença tem de ser um desejo sincero, tem de ser um desejo real de ouvir o outro. Porque ouvir é crucial para a presença. E sabem qual é o paradoxo de ouvir? É que quando nós renunciamos ao poder temporário de falar, de impor, de saber, nós tornamos-nos mais poderosos. Esse é que é o paradoxo. E porquê? Porque as pessoas passam a confiar mais em nós. As pessoas dão-nos informações realmente úteis se nós estivermos a ouvir verdadeiramente. E para além disso começamos a ver os outros como nossos pares, muitas vezes como nossos aliados. E desenvolvemos soluções que para as outras pessoas estão dispostas a aceitar e até a adotar. E sabem o melhor de tudo? É que quando as pessoas se sentem ouvidas, elas estão muito mais dispostas a escutar. E então esta ideia de si mesmo é um conceito muito intrigante. Na verdade, os nossos corpos falam connosco e dizem como e o que sentimos. Tudo isso. Então, como é que isso acontece? Acontece porque dentro do nosso sistema endócrino, do nosso sistema nervoso autónomo, do nosso cérebro e da nossa mente, nós não temos consciência nenhuma do que está a acontecer. E é muito interessante como as nossas atitudes, as nossas expressões faciais, as nossas posturas, a nossa respiração, as roupas, os cortes de cabelo, óculos, as cores que nós usamos, como tudo isso afeta claramente a maneira como pensamos, nos sentimos e nos comportamos. Então agora, quero-vos pôr a fazer um exercício. Pensem nos animais. Vamos pensar, por exemplo, nos primatas, que são um excelente exemplo. Como é que um chimpanzé define a sua hierarquia? Eles não falam, certo? Então, o chimpanzé define a sua hierarquia através da postura. O que é que ele faz? Ele sustém a respiração para tornar o peito saliente, e ao tornar o peito saliente ele está a alargar o peito e está a tomar mais espaço. E se nós repararmos, isto não acontece só com os chimpanzés, acontece também com animais mais pequenos, que é o caso do pavão. Como é que o pavão consegue impor o seu poder? De uma forma muito simples. Ele impõe o seu poder através da sua cauda, através da sua imponência. Ele ocupa espaço. Ele torna-se visível. E o que é que isto tem a ver connosco? Isto tem imenso a ver connosco. Então, nós somos pessoas que podemos optar duas versões. O tal comboio sem destino ou o comboio com destino. E o que é que isto significa? Significa que aquilo que nós fizermos com o nosso corpo tem reflexo nos resultados das coisas que nós vamos atingir. Então, temos aqui a Wonder Woman, na minha época isto era a Super Mulher, agora é a Mulher Maravilha, não sei muito bem, numa posição, numa Power Pose. O que é que isto acontece? Acontece que a nossa linguagem corporal fala com os outros, mas também fala connosco. Então eu vou-vos falar sobre expressões faciais, aqui neste caso agora. Se nós mantivermos uma expressão muito forçada, o cérebro vai interpretar essa informação. Eu dou-vos um exemplo. Temos uma caneta, certo? Se eu colocar esta caneta na minha boca e se eu trincar a caneta para a segurar, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a obrigar a minha boca a sorrir. Se eu ficar nesta posição durante alguns minutos, o meu cérebro vai entender uma coisa, vai entender que eu estou feliz e que provavelmente, então, vamos ativar todo o sistema que me deixa mais feliz e otimista. No entanto, se fizermos o contrário, se franzirmos as sobrancelhas, por exemplo, existe uma maior probabilidade de ficarmos mais tristes e negativistas. Houve um estudo muito interessante feito em mulheres que tinham aplicado toxina botulínica, o tão conhecido Botox. E essas pessoas, o que é que elas fizeram? Colocaram toxina botulínica aqui nestas rugas da testa, entre as sobrancelhas. E os resultados foram muito interessantes. Vocês podem acreditar que estas pessoas mostraram níveis inferiores de ansiedade, de irritabilidade e de depressão. Ao passo que também, por exemplo, quem colocou toxina botulínica nesta zona do rosto, que impede que os músculos se movam, aconteceu também exatamente o oposto. O que significa que aquilo que nós fazemos no nosso corpo
o cérebro vai processar essa informação. Nesta imagem especificamente, nesta posição de Mulher Maravilha, nós estamos aqui, a tendência é ocupar espaço à volta do nosso corpo. E o que é que isto significa? Significa que quando nós ocupamos e nós adotamos uma High Power Pose, que é o caso aqui, nós estamos a informar o nosso cérebro que estamos numa posição de poder. E então há um aumento da hormona de testosterona, que é a hormona da dominância e do poder. Ao passo que, se fizermos o contrário, se nós tivermos uma posição que estamos contraídos, que estamos curvados sobre nós vamos aumentar a hormona do stress e do cortisol. Sabem que posição é esta que nós temos aqui? Esta posição chama-se Eye postura. Tem a ver com estas novas tecnologias. Então o que é que acontece? Sabem quanto é que pesa a nossa cabeça? A nossa cabeça pesa cerca de 5,4 kg. E se ela estiver inclinada, sabem quanto é que ela pesa? Ela pesa 27 kg. O que é que isto é importante? É importante porque os nossos dispositivos, para além de já nos estarem a roubar a atenção dos momentos em termos cognitivos, também estão a ter um impacto enorme na nossa postura corporal e obrigam-nos a contorcer e a assumir posições físicas de low power poses e asfixiam o nosso poder e, acima de tudo, a nossa capacidade de estarmos presentes. Então, aquilo que eu quero que vocês pensem e olhem é qual é a parte onde vocês querem estar, qual é a postura que vocês querem tomar na vossa vida. Vocês têm várias opções. Escolham aquela que vocês acham que de facto é a melhor para vocês. Então, como é que eu consigo construir a minha imagem? Há várias formas de o fazerem. Podemos utilizar as nossas proporções faciais, as nossas proporções corporais, as cores, são um excelente elemento, a linguagem visual, que é o que eu vos vou falar já de seguida, a nossa personalidade, porque nunca pode nada disto, isto não é uma fórmula mágica e que nós temos um caldeirão e que enfiamos lá dentro todas as coisas e sai de lá uma fórmula simplesmente que sirva para toda a gente. Não, cada um de nós tem a sua fórmula mágica e tem que a descobrir, o nosso estilo de vida e o nosso desejo de imagem. Então, o que é isto da linguagem visual? Este aqui é o processo mental de interpretação da imagem, de acordo com Carl Jung. Porquê que, e esta é a pergunta, porquê que toda a imagem nos afeta emocionalmente? Nós, se pensarem, estamos submetidos aos mais variados tipos de imagem a toda a hora, certo? E o nosso cérebro interpreta essas imagens de uma maneira intuitiva e emocional. Por isso, nós atribuímos a cada linha e a cada forma significados diferentes. É a tal linguagem visual. O processo neuronal de formação da imagem dá-se no sistema límbico cerebral, mas especificamente na amígdala. Eu vou falar sobre isso mais à frente, por isso é que eu estou a utilizar estes termos. Mas é a amígdala a responsável por descodificar imagens complexas em símbolos arquétipos, mais simples, e assim conferir a tradução delas em signos e significados que estão presentes no nosso inconsciente coletivo. Mais um termo de Carl Jung, inconsciente coletivo. Independentemente do tipo e da área de aplicação destas imagens. Então, linhas, formas, cor, movimento, textura, padrão, direção, tudo isto só é linguagem visual. Se eu vos disser qual é o arquétipo da bondade, provavelmente vocês irão pensar nesta pessoa, Madre Teresa de Calcutá. Nós sabemos perfeitamente que é através das nossas linhas, através daquilo que nós fazemos e do nosso rosto que nós conseguimos comunicar com os outros. Portanto, aquilo que nós idealizamos pode ser verbalizado e idealizado. Então, vamos começar pela parte das proporções faciais. Uma das etapas da consultoria de imagem é a análise facial, tem a ver com o visagismo. O nosso rosto nasce com determinadas características que definem o nosso temperamento. E deixar isto bem claro, gosto sempre de referir, não tem nada de esotérico, tem mesmo a ver com toda esta capacidade científica que a nossa amígdala tem de processar símbolos e formas. Então, eu tenho aqui o exemplo de alguém que vocês conhecem, foi orador ontem, que é o Daniel,
que gentilmente me cedeu a oportunidade de utilizar a análise facial dele. E o que é que aqui nós fazemos? Nós aqui ficamos a saber muito do Daniel. Porque quando nós percebemos se nós temos um rosto mais angular, nós temos uma linha, nós temos um temperamento mais poderoso, mais masculino, mais dominante. Se nós temos um rosto mais redondo, ele é um rosto mais acessível, tem mais sensualidade, tem mais sensibilidade. E então nós precisamos de entender as nossas linhas para entender porque é que nós temos determinados comportamentos. Pessoas com os olhos muito afastados, por exemplo, são pessoas que gostam de se envolver em vários projetos ao mesmo tempo. Já as pessoas que têm os olhos muito juntos são pessoas que são ótimas a focar-se num só trabalho. Então imaginem que eu sou uma pessoa que tem os olhos muito juntos e que de repente me dão uma tarefa tipo multitasking, em que eu estou a fazer N coisas ao mesmo tempo. Não só eu me vou sentir frustrada, como o resultado não vai ser bom. Portanto, é bom para o nosso autoconhecimento, para nós nos conhecermos, como é ótimo para os outros também, para nós conhecermos os outros. Para além disso, o que é que nós também podemos perceber é qual é o efeito que as cores têm no cérebro. Sim, as cores têm efeito no cérebro. Lembram-se de ter falado da nossa amiga amígdala? E vamos nós. Então, se nós pensarmos no preto, o preto processa-se na amígdala. Qual é a função da amígdala? Ela regula o comportamento sexual, ela regula a agressividade, o medo e a memória emocional. Portanto, o efeito que a cor vai ter em nós é de mistério, curiosidade, luxo, superioridade, nobreza e luto. Já se nós passarmos para o branco, ele vai atuar no córtex esquerdo. Ele é responsável pela lógica e pela comunicação. E o efeito da cor é pureza, higiene, paz e ideia de calma. Tudo isto pode ser muito importante para nós no dia-a-dia pensarmos o que nós queremos comunicar, não só a nós próprios, como aos outros. Se pensarmos no vermelho, o vermelho é uma cor muito interessante. O vermelho atua não só no núcleo accumbens, mas também na amígdala, porque são as duas estruturas ligadas ao prazer. E então qual é o efeito da cor do vermelho? É emoção, virilidade, impulso, atenção, também a sexualidade, mas tem uma coisa muito interessante. Sendo a cor mais quente que existe, sabem o que é que ela faz ao nosso organismo? Ela estimula a frequência cardíaca e acelera a respiração. Pensem numa situação em que vocês necessitam que isto vos aconteça. Vestir algo vermelho pode ajudar-vos a atingir o vosso objetivo. Se for o castanho já atua no sistema límbico. E o que é que ele faz, o sistema límbico? Ele vai gerir estados e respostas emocionais. Portanto, como efeito da cor, ele vai conseguir estabilidade, conservadorismo, melancolia e pensamento. Isto pode ser ótimo se nós soubermos que estamos a provocar isto. Mas se for exatamente o oposto do que nós gostaríamos e nós não estamos a entender porque é que isso acontece, é muito importante nós conhecermos a cor, não só aquilo que vai processar dentro de nós, como eu no final vou dizer também no nosso exterior. E por último, que eu tenho aqui também como exemplo, tenho o laranja, que também envolve o amarelo, e aqui ele já atua no sistema dopaminérgico. Qual é a função do laranja? É gerir estados de recompensa e libertação de dopamina. É uma cor ótima para nós usarmos no ginásio, porque vamos ter uma atividade, certo? Então ele estimula o entusiasmo, ele estimula a criatividade, a alegria, a confiança. E o que é que ele faz também? Ele estimula o sistema respiratório e passa confiança. Falei-vos do que as cores fazem ao nosso cérebro e o que é que elas fazem à nossa pele. O que é que elas fazem à nossa imagem? Também tem esse poder. Outra das técnicas utilizadas na minha consultoria de imagem é a análise de coloração pessoal, que mais não é do que um método científico onde nós juntamos tecidos de cor ao rosto e percebemos qual é o efeito que elas têm. Então é assim, acreditem, há cores que têm a capacidade de nos rejuvenescer, de atenuar as nossas imperfeições, e há cores que têm a capacidade de nos tornar mais pálidos, de acentuar aquilo que nós não queremos, as nossas olheiras, as nossas rugas de expressão. Portanto, se existem todas estas ferramentas, acreditem que vale muito a pena pensar nelas. Então vamos entrar na imagem profissional, especificamente, que é aquilo que me traz hoje aqui. A imagem profissional significa que construir uma imagem de marca é uma forma de nós nos diferenciarmos na nossa área. Todos nós atuamos em áreas diferentes. E o que é que nos diferencia um dos outros?
a nossa imagem não é só aquilo que vestimos, tem muito comportamento. Um dos grandes obstáculos que eu me deparo diariamente quando falo sobre a minha área profissional ou quando atendo alguns clientes é acharem que consultoria de imagem tem a ver com moda. São coisas completamente distintas. Naturalmente que a moda existe como uma ferramenta de trabalho, mas é muito mais para além disso, é muito mais comportamento. E por isso é que eu estive a falar há pouco sobre as poses de poder e sobre o poder que nós podemos ter quando decidimos mudar o nosso corpo e as nossas expressões para atingir um objetivo. Então, o que é importante? O importante é começarmos a vestir com um sorriso genuíno. Isso sim é a roupa ideal. Então, imagem profissional é um conjunto de qualidades que representam percepções sobre a nossa competência e a nossa personalidade. E um sorriso genuíno tem a ver com a nossa personalidade. Por outras palavras, é como as pessoas nos veem e como se lembram de nós no ambiente de trabalho. E como é que nós conseguimos gerir a nossa imagem de forma estratégica e proativa para não sermos mais um? Nós temos que pensar assim, que difícil e extremamente dispendioso é nós batalharmos a vida toda para termos um currículo invejável e estarmos constantemente a tropeçar no nosso principal veículo de comunicação, que é o nosso corpo e a nossa imagem. E acreditem que isto acontece frequentemente. Muitas das vezes nós não entendemos porque é que nós não conseguimos aquela dita promoção se somos tão competentes, quando muitas das vezes o primeiro obstáculo é a nossa própria imagem. Vale a pena pensar sobre isto. Para além disso, temos também a reputação. Então, a reputação é algo extremamente importante, tem a ver com a nossa credibilidade profissional no mercado de trabalho. E é algo que só depende de nós. E quanto mais cedo nós pensarmos nela, melhores são os resultados. Temos também o conhecimento, naturalmente. O conhecimento é algo muito importante, é o nosso nível de habilidades técnicas e o conhecimento do mercado onde nós atuamos. Temos também a mentalidade. O que é a mentalidade? A mentalidade é importantíssima. Tem a ver com a nossa proatividade, com a nossa visão positiva das situações e com a nossa habilidade para solucionar problemas. E depois existe esta história toda. Então, temos imagem pessoal, temos imagem profissional, uma é diferente da outra. O que é isto? São a mesma? A imagem profissional está profundamente relacionada à imagem pessoal. É difícil de as dissociar. O que leva muitas vezes as pessoas a acharem que é o mesmo, mas não é. No entanto, há diferenças entre os dois conceitos e é preciso também conhecermos para sabermos aplicar de forma adequada. Então, na imagem pessoal, que é um dos componentes da profissional, nós tratamos dos elementos que geram a primeira impressão. Eu comecei a minha talk a falar sobre a primeira impressão, lembram-se? E a primeira impressão imediata sobre uma pessoa em qualquer contexto tem a ver com aparência, com linguagem corporal e com expressão facial. Estes três fatores fazem com que os outros criem uma opinião sobre si. E mesmo antes da primeira conversa já é fundamental que eles estejam alinhados relativamente à sua verdadeira personalidade e ao ambiente em que se encontram. Entra depois então a aparência e o vestuário, naturalmente são importantes. E a aparência e o vestuário tem a ver com o seguinte, vestir-se, eu também vou fazer uma pausa, quão importante isto é, vestir-se bem não tem nada a ver com moda, nem com tendências, nem com marcas de roupas, mas sim com saber usá-las corretamente ajustadas ao seu corpo, ao seu estilo de vida, à sua profissão e à sua personalidade. Também é necessário, naturalmente, como eu estava a dizer, adequar-se ao contexto. Por exemplo, um visual de uma festa ou de praia não será propriamente o mais adequado para um ambiente de trabalho. Um estilo mais formal ou descontraído depende muito naturalmente da cultura da empresa. Contudo, mesmo que o dress code seja flexível, é preciso ter bom senso. E bom senso é uma palavra muito dúbia. O que é bom senso para mim, nem sempre é bom senso para os outros. E nós estamos a viver uma época de pandemia, uma situação completamente inédita, e o bom senso aqui é uma ótima forma de nós avaliarmos. O que é bom senso para mim é respeitar-me a mim, respeitar os outros, é usar máscara, é ter todos os cuidados de higiene. Para outra pessoa será completamente diferente. Portanto, isto do bom senso é preciso algum cuidado. No geral, na imagem profissional, em termos de aparência e vestuário, o que é óbvio? Dicas.
Evitar, por exemplo, sapatos sujos, evitar decotes exagerados, evitar roupas muito curtas, justas ou transparentes, evitar perfumes muito fortes. Acreditem, um perfume comunica muita coisa, para bem ou para mal. Cuidado com isso. Evitar bonés, óculos escuros, tudo isso é dispensado na imagem profissional. Falei-vos também de linguagem corporal e ela é extremamente importante. A linguagem corporal diz muito sobre a nossa personalidade e o estado de espírito da nossa pessoa. Portanto, lembra-se do que eu falei? Cabeça erguida, tronco ereto, a firmeza no aperto de mão transmitem confiança e segurança, seja qual for a situação. Por outro lado, curvar os ombros, desviar o olhar, são atitudes que denotam alguma passividade e submissão. Para além disso, tem também expressões faciais. Então, se nós precisássemos de pedir uma informação a uma destas pessoas, quem é que vocês escolheriam? A da esquerda ou a da direita? Alguém com a cara fechada ou com um sorriso no rosto, quem é que vocês escolhiam? A segunda opção seguramente parece muito mais convidativa, certo? Por isso também se aplica na construção da nossa imagem pessoal e profissional. Adotar uma expressão leve e descontraída ajuda a aproximar as pessoas. E é preciso tomar cuidado também para não forçar os sorrisos. Pensar sempre no que é genuíno, está bem? Porque aquilo que soa artificial, aquilo que é plástico, como por exemplo, o bom humor tem que ser genuíno. Ao contrário, senão qual é a impressão que ele irá passar? Nós corremos o risco de passar a ideia de que somos umas pessoas falsas, que não estamos a ser genuínas. Portanto, todos estes aspectos que fazem parte da imagem pessoal versus para a imagem profissional têm também uma grande influência na nossa rotina de trabalho. Vale a pena também naturalmente dizer que tudo isto é inválido se nós também não pensarmos na nossa qualificação, na nossa comunicação, é sempre todo um conjunto. Então, quais são os benefícios de uma boa imagem profissional? Porquê é que eu me devo preocupar com isto? Porquê é que isto é importante para mim? Porquê é que eu decido tomar ou o comboio da intuição ou o comboio com o destino que eu quero? Porque vocês podem prolongar a vossa carreira. O que é isto de prolongar a carreira? Prolongamento de carreira não se dá apenas pela capacidade técnica, mas dá-se também pelas nossas habilidades sociais. Afinal, se vocês pensarem, ninguém recomendaria uma pessoa que não sabe trabalhar em equipa, por exemplo, ou que não sabe enfrentar desafios com otimismo e seriedade. A união entre conhecimento e comportamento é a chave para que a sua trajetória esteja sempre em evolução. É também importante para liderança. E o que é esta liderança? Os líderes são profissionais em constante exposição, seja em reuniões, seja em eventos, seja em aparições na imprensa. Nesses momentos, o que é que eles fazem? Eles emprestam a sua própria marca, a sua própria imagem à marca. E isso, de alguma maneira, deve preocupar, porque temos que causar a melhor impressão possível aos nossos interlocutores. Porque além de representarem a organização perante o público externo, a imagem do líder também é fundamental para inspirar a equipa de trabalho e para conquistar a confiança dos colaboradores. Então, com tantos efeitos práticos, este acabou por se tornar um dos maiores critérios para a promoção e para a contratação de gestores nas grandes empresas. Não é líder ainda, está a pensar em ser, é sempre muito importante pensar nisso. Soluções de crises. Para a solução, a minha imagem profissional é importante para a solução de crises? Sim. Toda a empresa está sujeita a crises, por mais que se planeie as ações e que se procure manter as práticas alinhadas à necessidade do mercado, o momento que estamos a viver, mais uma vez no momento, é um grande exemplo disso. E então o que é necessário nesta altura? É aqui que é importante a imagem profissional na solução de problemas. Pessoas que transmitem segurança e inteligência são mais hábeis a explicar situações adversas para clientes insatisfeitos e a contornar problemas com a opinião pública, por exemplo. E com esse suporte, o que é que acontece? A organização ganha tranquilidade nos bastidores e pode implementar ações específicas para resolver o caso. Também é importante na participação em processos seletivos. A imagem profissional é determinante para o seu sucesso ou para o seu fracasso num processo seletivo. Eu passo a explicar. O motivo é simples. Todas as etapas de desenvolvimento e que estejam no processo de recrutamento e as impressões que nós passamos ao entrevistador são de postura e habilidade de comunicação, certo? São o grande sucesso para ir passando às fases. Mas há uma fase, que é na conversa final, que se nós lá estamos
o futuro gestor, provavelmente haverá outros candidatos semelhantes a si. O que é que o vai distinguir? Qual é o fator que irá fazer a diferença? É a sua imagem. A sua imagem será o diferencial necessário para convencer a empresa que você é a melhor opção. E como é que nós podemos construir uma boa imagem profissional? Eu já vos fui falando ao longo e vou tentar resumir. Então, imagem profissional não é algo que se constrói de uma hora para a outra. Desenganem-se. Ela tem que ser planeada desde os primeiros passos da pessoa no mercado de trabalho e tem que ser alimentada diariamente, a tempo inteiro. É um full-time job. Cada ação, cada palavra, cada decisão tomada na nossa carreira significa uma impressão passada para os nossos colegas, para os nossos gestores, para os nossos clientes. As atitudes mais importantes para elaborar uma boa marca no mundo corporativo são investimento em qualificação. O que é este investimento em qualificação? Tem a ver com uma constante atualização académica. É importante. Se nós queremos ser protagonistas da nossa própria carreira, nós temos que fazer isso para criar uma boa imagem profissional. Por outro lado, por exemplo, pessoas que interrompem os seus estudos, qual é a mensagem que estão a passar? É de algum comodismo, de alguma estagnação e não muito desenvolvimento das suas habilidades. Portanto, investir em qualificação também é uma enorme vantagem competitiva. Imagina a seguinte situação. Um recrutador tem duas opções de candidatos com experiências parecidas para preencher uma vaga, certo? Então, apenas um deles tem o diploma de bacharelato, enquanto o outro apresenta certificações recentes sobre a estratégia que são tendências do mercado. É fácil adivinhar quem será o escolhido, certo? Para nós nos capacitarmos, o ideal é procurarmos uma carreira técnica, uma especialização que será sempre a melhor saída. Portanto, existem diversas formações, cursos livres, situações como estas, live, de conferências, de workshops, que são sempre extremamente úteis para a atualização, para enriquecimento do nosso currículo. Vim falar ao longo do tempo e é um denominador comum. Cuidar da nossa imagem pessoal é crucial. A primeira impressão, não cometer erros para que não tenhamos que estar ali a esforçar-nos ou tentar limpar uma primeira impressão que não correu bem. A aparência, a linguagem corporal, a expressão facial, fazer o possível sempre para estar bem vestido, adequada à ocasião, além de adotar a tal postura física firme. Não se esqueça, obviamente, daquele tal sorriso genuíno. Ser pontual é muito importante. É uma demonstração clara de comprometimento, o que agrega um grande valor à nossa imagem profissional. Okay? Pessoas que chegam a horas, que entregam as tarefas no prazo que estava estipulado, significa que são pessoas que respeitam as regras da empresa e prezam por cumprir acordos e de alguma maneira geram bons resultados para a organização. A pontualidade também é uma prova de respeito pelo tempo alheio. Qualquer profissional sério precisa de saber lidar com um alto volume de pedidos, todos nós. A velocidade a que nós andamos é absolutamente alucinante. Portanto, o que transforma cada minuto num tempo muito precioso. Chegar a uma reunião, a uma entrevista no horário combinado, mostra que sabe o valor do tempo, não só o seu, como o dos outros. Tenha também uma atitude positiva, é extremamente importante. A maneira como o profissional encara os factos do dia-a-dia é determinante para a qualidade da imagem que nós passamos no mercado. Então, quando uma equipa passa por uma situação adversa, onde é que vocês estão? Estão no lado do problema ou no lado do desafio? Quando nós definimos diretrizes, qual é a vossa postura? Passiva ou proativa? Tem calma e jogo de cintura quando surge algum imprevisto? Ou entra em desespero e cria pânico entre os membros da equipa, fazendo de alguma maneira entrar tudo num grande rebuliço? É importante ouvir a opinião dos outros, é importante respirar fundo, é importante chegar a um consenso para chegarmos à melhor solução. Estes momentos definem a impressão que nós passamos às pessoas à nossa volta. Se nós formos alguém otimista, que encaramos os desafios de uma forma equilibrada, ou se somos alguém pessimista e que estamos constantemente a arranjar desculpas, a arranjar justificações, tudo isto é importante para a nossa imagem profissional. Expor-se profissionalmente. O que é isto? É como aquele velho ditado: quem não é visto, não é lembrado. Então, para criar uma boa imagem profissional, nós devemos expor as nossas ideias sempre que acharmos relevantes. Devemos ser participativos nas reuniões, devemos sugerir soluções criativas, devemos propor melhorias para a nossa empresa. Mas calma, não é sempre, nem a toda a hora. Não devemos querer procurar essa exposição exagerada se o momento não for oportuno.
Portanto, não nos devemos intrometer em assuntos quando no momento não é oportuno nós nos intrometermos nesses assuntos. É importante que este tipo de atitude também não belisque a nossa imagem em vez de a elevar. Importantíssimo, nós devemos preservar a nossa vida pessoal e a dos nossos colegas. Então, é inevitável, e todos vocês sabem, que com o convívio diário nós nos passemos a identificar e criar laços com as pessoas, com os nossos colegas e todos aqueles que gravitam à nossa volta. Então o que é que acontece? Também é muito natural que comecem a surgir assuntos pessoais nas nossas conversas. Mas o que é importante em termos de imagem profissional é que esses momentos fiquem restritos a pausas de almoço e não a momentos de trabalho. Então, se nós evitarmos ao máximo expor a nossa vida pessoal ou a dos nossos colegas, para além de nós estarmos a evitar possíveis constrangimentos, nós também estamos a manter a sobriedade dos assuntos tratados ao serviço e agregamos profissionalismo à nossa imagem. É importante sermos cordiais. Parece básico, não parece? Mas às vezes não pensamos nisso. E é muito importante na imagem profissional. Pessoas educadas causam boa impressão em qualquer contexto. Coisas simples como chegar e dizer bom dia, sair e dizer até amanhã, pedir qualquer coisa e dizer por favor, alguém de entregar e dizer muito obrigado. Isto é importantíssimo para a nossa imagem profissional. Levantar-se da cadeira e cumprimentar as pessoas não é algo do século passado, é educação. E um bom profissional é um bom cidadão. Não se esqueçam nunca disso. Portanto, é primordial saber posicionar como um profissional respeitoso e saber conviver bem em grupo. Comunique-se de forma adequada. Ou seja, o que você fala e como fala são dois fatores de grande influência no modo como é percebido. Ser claro e objetivo ao passar a sua mensagem é fundamental. Sabem aquelas pessoas que se alongam muito, falam muito, como é o meu caso agora, estou a ter uma talk muito longa, acho só que o tema é pertinente, e se tornam uma grande seca, porque são cansativas e tomam muito tempo dos nossos interlocutores, é preciso muito cuidado com isso. Também é preciso muito cuidado, sabem com o quê? Com gírias e informalidades exageradas. Afinal, nós estamos a falar de ambiente corporativo. O oposto também é válido. Também palavras muito rebuscadas podem trazer de alguma maneira uma imagem de alguém muito arrogante. Portanto, é sempre preciso um grande equilíbrio. Tá bem? Trabalhe sempre a escuta ativa. Lembram-se que eu falei de escuta ativa? Nós temos que ter um desejo sincero e real de ouvir o outro. Ser ético. Ser ético é importantíssimo. A forma como nós tratamos as pessoas são um bom reflexo Atitudes, por exemplo, preconceituosas, piadas ofensivas, assédio moral ou sexual são inaceitáveis, tanto no trabalho quanto fora dele. Ser organizado, tão difícil nos dias de hoje, temos tanta coisa para fazer, mas a verdade é que as pessoas que são organizadas, além de economizarem tempo e dinheiro, elas demonstram um grande controle nas suas tarefas e na carreira como um todo. E são normalmente pessoas vistas de forma frequente como pessoas aptas para posições de gestão e que exigem um tipo de competência no dia-a-dia. Okay? E o mesmo é válido para o vosso espaço físico. Mantenham sempre limpo, preservem também. Cada vez temos mais open space, portanto a forma como nós temos o nosso espaço físico diz muito sobre nós. Importante, fazer aqui uma pausa. Nós seremos vistos como bons profissionais se agirmos como um bom cidadão. A nossa marca pessoal no ambiente corporativo depende disso. E ser um bom team player, ser um bom jogador de equipa. A capacidade de trabalhar em equipa é um dos aspectos mais valorizados pelas organizações. Portanto, se nós formos colaborativos, nós vamos causar uma boa impressão em todos os nossos colegas e gestores. Por isso, o que é importante? É saber respeitar a opinião alheia, aceitar quando as nossas ideias nem sempre são as melhores, certo? É importante também oferecer ajuda, porque nem sempre os melhores resultados nascem das nossas ideias, nós podemos simplesmente estar a ajudar para que essa ideia aconteça. Da mesma forma que nós não devemos ter como meta brilhar sozinhos, mas devemos contribuir para que tudo funcione de forma harmoniosa e integrada. E muito importante, seja expert no que faz. Então, nós estamos todos no mesmo cargo, somos todos, temos as mesmas habilitações, os mesmos conhecimentos. O que é que me vai distinguir dos outros? Vai-me distinguir o quanto eu me empenho e o quanto eu tento ser melhor. Então, para superar metas e entregar as nossas tarefas, nós temos que ter a maior qualidade possível. Desta forma também é essencial conhecer a fundo os produtos, os serviços oferecidos pela nossa empresa. É importantíssimo compreender o modelo de negócio
para que os nossos colegas nos identifiquem como alguém interessado e capaz de tomar as rédeas em situações quando elas assim o pedirem. Alimente também a sua cultura geral, é importante. Apesar de estar mais ligada à imagem pessoal, é muito importante que nós entendamos que perceber um bocadinho sobre a nossa sociedade atual faz com que nós consigamos formar opiniões sólidas sobre assuntos relevantes. E em alguma situação ou noutra, pode ser numa festa de empresa, pode ser num almoço, pode ser numa situação qualquer, nós conseguimos criar uma boa impressão com quem convive connosco no dia-a-dia. E aqui, vou fazer aqui um ponto, final parágrafo, que tem a ver com o que nós vivemos atualmente. Controlar a nossa imagem nas redes sociais. Cada vez mais, o que existe é descontrole e não controle. Então, o truque é o seguinte. Têm que se lembrar que nós estamos constantemente a ser observados. Portanto, pode parecer básico, mas eu vou dizer. Referências a drogas ilegais, sexuais, álcool, erros ortográficos ou gramaticais, linguagem ofensiva, são os pontos negativos que mais impacto têm a nível profissional. Não confundir informalismo com desleixo. Não achar que eu tenho uma página pessoal e que ela, porque é pessoal, não está a ser vista em termos profissionais. A irresponsabilidade e a rebeldia não são bem aceites. Comentários sobre processos internos, projetos da empresa que impliquem confidencialidade ou considerações negativas em relação a crenças religiosas, partidos políticos, discriminação racial ou social, podem custar-vos o emprego. Então, lembra-se daquilo tudo que eu falei? O que é que falta aqui a falar? É no desejo de imagem. Então, o que é este desejo de imagem? É algo que nós não pensamos muito, porque nós dizemos, eu quero eu quero passar esta mensagem, eu quero parecer determinada pessoa, mais do que mimetizar alguém, mais do que ser parecido com alguém, o importante é que nós sejamos autênticos e que sejamos genuínos e que sejamos únicos. Então, o desejo de imagem é eu perceber no meu momento profissional o que é que eu quero passar para aquele momento. E o que eu sou hoje não tem necessariamente que ser o que eu vou ser daqui a 5 ou 10 anos. Isto é um processo em constante evolução. É aquilo que eu vos falava, tem que ser trabalhado diariamente. Então, esta Paula que está aqui era a Paula da indústria farmacêutica. É a Paula mais formal. Que o momento pedia isso. Entretanto, a minha vida mudou radicalmente e havia um desajuste. Eu não me sentia confortável na mensagem que eu estava a passar enquanto consultora de imagem. E então houve um processo e teve que ser ao meu ritmo, não é ao ritmo de mais ninguém, terá que ser sempre ao vosso ritmo. E essa construção passou por uma Paula mais acessível, uma Paula que tem uma vontade enorme de mostrar que nós conseguimos mudar se quisermos. Estamos quase a terminar e eu queria vos dizer que preocupar-se com a imagem não é futilidade, é assumir o único e intransferível papel de responsável pelo sucesso da nossa vida. Não ponham esta responsabilidade nas mãos de ninguém. Só vocês são responsáveis. Naturalmente, como em muitas situações, poderá haver necessidade de ajuda de um profissional. Mas isso não implica que a responsabilidade seja desse profissional. A construção diária é vossa. Eu dou-vos um pequeno exemplo. Eu, quando entrei na consultoria de imagem e criei a minha página de Instagram profissional, eu comecei a criar a imagem com as fotografias que eu tinha, que eu ia tirando com o meu telemóvel, tudo muito bonito. No entanto, entretanto, comecei a trabalhar com um fotógrafo e quando eu começo a publicar as minhas fotografias só dele, fotografias com qualidade, fotografias profissionais, o resultado foi completamente diferente. Portanto, nós temos que ter também essa noção que por vezes podemos precisar de ajuda. A pergunta que eu vos vou deixar é um último vídeo. É um vídeo que tem a ajuda da G-Knowledge, foi construído pelo Daniel e a música de fundo foi pela Francisca. E é a pergunta que eu vos quero deixar e quero deixar no ar e espero que de alguma maneira possa ter contribuído para que vocês pensem de que maneira a vossa imagem profissional pode ser trabalhada e deve ser trabalhada de acordo com o momento que vocês vivem. Então, esperem lá, desculpem, quero pôr aqui o vídeo, se eu conseguir. Okay.
Então, com isto, o que eu quero, de facto, que vocês pensem é: todos nós temos uma impressão digital, todos nós temos uma imagem que é única. A vossa imagem visual, a vossa identidade visual tem que ser só vossa, não de mais ninguém. E ela é constituída por linhas, por formas, ela é constituída por cores e ela é constituída pelo vosso desejo de imagem, pela vossa personalidade. Juntem isso tudo e vejam qual é a melhor forma de vocês transmitirem aquilo que vocês realmente pretendem. Espero que tenham gostado e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Paula, pela tua presença. Tá? Não, impecável, impecável. Vou ver se temos aqui alguma questão no chat. Para já não. No Facebook temos alguma questão? Vou aqui perguntar ao meu colega. Penso que não, mas se tivermos um comentário a dizer... qual foi o comentário? Podes dizer? Só 2 segundos. Está sempre aquele aleixo. Está aqui um comentário a dizer muito bom, aqui da Bruna Alves, muito bom. Espelhamento é muito importante. Isso é uma questão, por acaso, é uma coisa muito importante e se calhar de alguma maneira posso contribuir só agora para terminar, é assim. Sim, com certeza. A questão cultural de nós acharmos que não devemos pedir a opinião dos outros, isto que estás a fazer agora, Laura, é extremamente importante porque do lado de cá nós precisamos saber qual foi o impacto que nós tivemos. E culturalmente nós temos muito problema em elogiar, nós temos muito problema em pedir também. E é algo que vocês, a geração mais nova, também podem trabalhar de uma forma mais assídua para que isto mude, que eu espero sinceramente que isso aconteça. Muito obrigada, Paula, pelo teu comentário. Penso que então é tudo. Damos por encerrada esta Learn Conference contigo, Paula, a fechar o painel de oradores e a fechar muito bem. Obrigada. E pronto, agradeço a todos os presentes, agradeço a todos os oradores por terem estado connosco durante estes 2 dias. Obrigada e bom resto de dia para todos. Adeusinho.